Olá pessoal, sou Emerson, faço parte do PET Ciência da Computação UFRN e nesta videoaula irei falar um pouco sobre arranjos unidimensionais, ou simplesmente vetores. Na linguagem C de programação, existem outros tipos de arranjos, além dos arranjos unidimensionais. São eles os arranjos bidimensionais, tridimensionais e assim por diante. Nesta videoaula, abordarei apenas os arranjos unidimensionais. Nas próximas aulas, falarei um pouco mais sobre os outros tipos de arranjos. Definição: o que é um vetor? Um vetor nada mais é do que uma estrutura de armazenamento de dados que se dispõe de forma linear na memória e é usado para armazenar valores de um mesmo tipo, que são guardados em células consecutivas. Cada uma dessas células armazena um e apenas um valor, e cada célula tem um endereço ou índice através do qual podemos acessá-la. Você agora deve estar se perguntando de por que usar um vetor. Temos aqui uma motivação. Vamos lá que você tivesse o seguinte problema. Dado 3 números, imprima-os na ordem inversa de entrada. Aqui eu tenho um exemplo de entrada com os números 3, 7 e 9. A saída deverá ser 9, 7 e 3. Para muitos, isso é um problema trivial. Basta declarar 3 variáveis e imprimi-las em ordem inversa. Mas suponha que você tenha o seguinte problema. Dado 1 milhão de números, imprima-os na ordem inversa de entrada. Bom, provavelmente você não vai declarar 1 milhão de variáveis e imprimi-las na ordem inversa. Então, para este problema e para muitos outros, usaremos os vetores. Agora, eu irei falar para vocês como declarar um vetor. É declarado da seguinte maneira. Temos aqui o tipo, o identificador e o tamanho, que fica entre conchetes. O tipo é um tipo de dado conhecido ou definido pelo programador. O identificador é o nome do vetor. E o tamanho é a quantidade de células a serem disponibilizadas para o uso do mesmo. Nesta imagem, como vocês podem ver, temos aqui alguns exemplos de declaração de vetores. Temos aqui um vetor de inteiros com o nome A1 de 100 posições. Aqui eu tenho um vetor de floats com o nome A2 de 100 posições. Outro do tipo char com o nome A3 de 100 posições. E assim por diante. Agora veremos outras formas de declaração. Temos aqui, como visto anteriormente, a declaração de um inteiro com o nome vet de 100 posições. Também podemos declarar o vetor com uma variável, como mostrado aqui. Temos aqui um vetor do tipo inteiro com o nome vet inicializado com a variável i. Mas você só pode fazer isso se essa variável for do tipo inteiro e já estiver sendo inicializada, ou seja, já tiver um valor definido para ela. Outra forma é declarar um vetor com uma expressão aritmética. Mas você também só pode fazer isso da mesma forma que o anterior, se a variável i já tiver sido inicializada e for do tipo inteiro, e o resultado dessa operação esteja dentro do limite da linguagem C para o tamanho de vetores. Agora iremos ver alguns exemplos de declaração com inicialização. Nós podemos declarar um vetor de 100 posições, inicializado todo com o número 0. Aqui, nós declaramos um vetor de tamanho 100, inicializamos ele com a primeira posição, com o número 1. Ao contrário do que muitos pensam, todo vetor não será inicializado com o número 1, só a primeira posição. Todas as outras posições serão inicializadas com o valor 0. Nessa outra aqui, as 5 primeiras posições serão inicializadas com os números 1, 2, 3, 4, 5 e todo o resto será inicializado com 0. Aqui vemos outro exemplo de inicialização, só que esse exemplo não é permitido na linguagem C. O motivo é, como isso aqui é uma variável, ou seja, o valor dela pode estar sendo mudado, se eu inicializar ela com esses 4 números, mas o tamanho dela for 2, não há capacidade para ele armazenar esses 2 números.
Então, por isso, a linguagem C não permite que você faça esse tipo de inicialização, mesmo se a variável i já tiver sido inicializada. Agora veremos como acessar as posições de um vetor de tamanho n. As posições que poderão ser utilizadas sempre variam de 0 até o tamanho do vetor menos 1, ou seja, se o vetor for de tamanho n, você poderá acessá-las de 0 a n menos 1. Temos aqui alguns exemplos de como acessar as posições. A primeira posição do vetor tem o índice 0, a segunda posição tem o índice 1, a terceira o índice 2 e assim por diante, até a posição n menos 1, que é a última posição do vetor. Aqui nesta figura podemos ver como um vetor é disposto na memória, sempre indo de 0 até n menos 1. Muito cuidado nessa hora, pois se você acessar uma posição fora do vetor, com certeza o seu programa irá dar um erro. Então, muita atenção mesmo. Agora veremos um exemplo de acesso inválido em um vetor. Nesta figura, temos a declaração de um vetor de 10 posições e um contador i. Logo após, temos um laço, onde a cada interação do laço será atribuído o valor 0 às posições do vetor A1. No caso, o vetor tem 10 posições. A última posição é o tamanho dele menos 1. Esta será a posição do índice 9. Ou seja, qualquer acesso a uma posição após o índice 9 ou antes do índice 0, este acesso será inválido. Nesta figura, demonstrarei como ficará a memória após a execução deste programa. Como vocês podem ver, a posição 0 não será inicializada com nenhum valor, e acontecerá um acesso inválido no final do vetor, pois o programa acessará o índice 10, que não existe no vetor. E para finalizar, deixarei aqui um exercício para vocês resolverem. Dado um número n, declare um vetor de n posições, leia n valores e imprima-os na ordem inversa de entrada. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula e até a próxima.